Então, boa noite para vocês, sejam bem-vindos quem estiver assistindo pela primeira vez. Eu esqueci de fazer a apresentação antes, né? A minha, no caso, antes da gente entrar para a gravação. Vocês falaram de onde vocês são, o que vocês fazem, e como tem uma galera que veio pela primeira vez, é interessante eu também falar um pouquinho sobre mim, só para vocês me conhecerem. Principalmente quem vem pelo Threads, né? O Threads ele é diferente do Instagram, porque lá no Instagram eu tenho direitinho, eu deixo até lá assim, comece aqui para que vocês possam saber um pouquinho do que eu fiz. Eu não começo nas ciências humanas, vamos chamar assim, né? A minha primeira formação é em ciências biológicas, eu sou biólogo, me formei em 2014, eu entrei muito novo, muito neném mesmo, assim, as pessoas dizem que eu tenho cara de novo, então imagine isso em 2009, então tem muito tempo. Eu entro pela primeira vez na universidade em 2009 para cursar ciências biológicas, na verdade a prova 2009/2010, né? E foi um vestibular que não tinha nem o Enem na época, né? Era o vestibular tradicional aqui da UFMG em Belo Horizonte. Então, eu curso Ciências Biológicas, eu me formo em 2014 na licenciatura e depois eu fiz mais um ano no bacharelado, 2015, com especialidade em Bioquímica e Imunologia. Vejam, nada a ver. Trabalhei em laboratório, com camundongo, com os bichinhos lá, trabalhava com vacina, veja, com doença infecciosa, nada a ver. Pois bem, 2016, e dentro do laboratório, trabalhando com bioquímica, eu já dava muita aula de química, ensino médio, coisas do tipo, monitoria de bioquímica na graduação. Eu falava, quero aprender química. Vamos lá, vamos fazer química. Em 2016, eu passo no vestibular para fazer química, também na UFMG. Nunca saí da UFMG, menos após a graduação, daqui a pouco eu comento, mas as graduações que eu fiz sempre foram aqui na UFMG. Lá vai eu fazer química, coisa maluca, vamos tentar fazer química. Só que aí na química, a partir de 2016, e aí que eu começo a ter curiosidade sobre filosofia. Em 2016, eu tive todos os problemas de saúde que vocês puderem imaginar, eu tive. Não, todos não, mas enfim, alguns sérios, né? Eu fui operado de apendicite, eu tive várias crises de cálculo renal, eu tive aquela bactéria no estômago, Helicobacter, que dá aquela gastrite, que você toma os antibióticos que quase te matam, né? Se você não morre pela bactéria, você morre pelo antibiótico, porque é um fazer aquele negócio, enfim. E o curso de química é extremamente difícil para quem é da área de exatas aí, já passou pelos cálculos da vida, aquilo não é de Deus, né? A Ana Beatriz está até aí. A Ana é química também, ela sabe desses rolês, mas ela é inteligente ou não. E aí eu não dei conta de acompanhar. Mas nesse movimento, principalmente depois que eu fui operado às pressas, né? Você começa a falar, putz, fudeu, vou morrer. Você tem que ser operado às pressas, não vai dar ruim. Você começa a pensar sobre a sua vida. É aqui que a filosofia começa a aparecer. Tem um contexto religioso também. Hoje eu não tenho mais religião, mas a própria religião, dentro desse contexto de doença me leva para a filosofia. E aí eu passo no vestibular de novo em 2017/2018. E aí eu começo a graduação no início de 2018 em filosofia também na UFMG. Só que quando eu fui iniciar a graduação, eu já estava na minha cabeça, filosofia ou psicologia, filosofia ou psicologia. Mas eu não tinha ainda um discernimento da diferença entre psicologia e psicanálise, mas na minha cabeça, na verdade, era psicanálise. Eu gostava bastante do Jung, inclusive. O Walter ali, ele é psicólogo e ele trabalha com analítica, inclusive. Vou citando as pessoas aí, porque eu estou vendo aqui o nomezinho de vocês. É, E aí, sacanagem. E aí eu resolvi fazer filosofia mesmo, mas aqui na UFMG ela me permite fazer uma formação complementar, que é uma espécie de mini graduação dentro da graduação. E eu fiz essa formação complementar. Essa formação ela pode ser aberta ou fechada. Aberta, ela é bem flexível, ou fechada com um núcleo já prévio dado pelo departamento que eu queria cursar. Então lá vai eu para o departamento de psicologia. Então hoje o meu diploma fica assim, ó, bacharel em filosofia com formação complementar em psicologia e psicanálise. Foi o que eu fiz ao longo dos meus 5 anos dentro da filosofia barra psicologia e psicanálise na UFMG. E no finalzinho da graduação e dessa formação complementar, eu emendei uma pós-graduação em psicanálise clínica. Então essa foi um pouquinho da minha formação. Isso eu me formo de tudo já em 2021 eu estava formado de tudo e já produzindo conteúdo loucamente na internet.
Essa é um pouquinho da minha trajetória acadêmica, assim, de modo bem geral do que eu fiz durante a minha estadia na universidade. Atualmente estou doido para voltar. Eu nunca fiquei tanto tempo longe, amo a rotina universitária, mas cenas dos próximos capítulos. A nossa aula de hoje, de filosofia da psicanálise, ela não será uma aula clínica no sentido literal da expressão. É claro que, bom, é filosofia da psicanálise e eu vou falar de psicanálise de maneira direta ou indireta. Mas, como é uma aula de filosofia da psicanálise, o meu objetivo, então, é falar de fundamentos em relação à psicanálise e não da própria psicanálise em si. Nesse sentido, existem diversas possibilidades de entrar dentro desse contexto, né, de fazer uma filosofia da psicanálise. E em uma hora e pouca, será impossível esgotar esse assunto. Então, deixo de antemão aqui, se você depois desse assunto ficou interessado em algum ponto, pode me chamar no privado, a gente vai conversando sem problemas, tá? Porque, de fato, a gente não vai conseguir abrir todas as portas possíveis. Então, dentro desse contexto, eu poderia propor um debate epistemológico em torno da filosofia, da psicanálise em si, do ponto de vista do que é a psicanálise enquanto uma ciência. Inclusive, esse debate está aberto aí nos últimos 3, 4 anos, né? Inclusive de maneira acalorada entre a galera um pouco do lado comportamental e a psicanálise e outras abordagens de outro lado. Num sentido mais clínico também, uma compreensão epistemológica daquilo que o Freud propôs ou que o Lacan propôs. Poderíamos falar de ética, enfim, existem diversas entradas. O que eu escolhi? Eu sempre brinco que se o Freud é o pai da psicanálise, o avô é o Schopenhauer. Porque, no sentido teórico, muito do que o Freud faz já existia diluído na história da filosofia, tá? O que o Freud faz de novidade é propor uma prática em torno de um aparato teórico. A prática, de fato, do ponto de vista clínico, é uma novidade. Mas a teoria, ela está diluída ao longo da história da filosofia ocidental. E eu poderia, inclusive, escolher outros, né? Vou dar uma anedota para vocês. O Freud tem umas cartas que ele escreveu para um camarada dele, que, enfim, são, inclusive, muito famosas quando se estuda psicanálise, o Fliess. E nessas cartas ele fala o seguinte sobre o Nietzsche. Eu não vou citar o Nietzsche, não, é isso ele falando, em abre aspas. Vou citar o Nietzsche, não, porque parece muito. Tudo que eu estou falando aqui, ele já falou. Então, para não acharem que eu estou copiando o camarada lá, eu não vou ficar citando muito o Nietzsche, não. Então, veja, o Nietzsche poderia ser uma porta de entrada para falar também de filosofia da psicanálise. Na verdade, iniciando de Schopenhauer, acaba que falar do Nietzsche é quase uma consequência lógica. Então, eu acho que os dois grandes, que são antes de Freud e que estão no fundamento disso que é a psicanálise, seriam de fato Schopenhauer e Nietzsche. Mas eu escolhi o Schopenhauer por quê? Porque ele é anterior ao próprio Nietzsche. Eu acho que ele fundamenta até mesmo o próprio Nietzsche. Agora, existem outros, tá? Eu vou mostrar para vocês no final. Lá, quem é aluno da minha plataforma tem acesso a um curso completo de filosofia da psicanálise, completo. E lá eu tenho aulas relacionando psicanálise com Santo Agostinho, Platão, Foucault, Sartre, Heidegger, a galera da teoria crítica. Tem uma infinidade de aulas lá. Então, sim, tem diversas portas de entrada. Dito isso, podemos de fato então começar a partir do Schopenhauer. Qual que é a referência teórica? Para quem gosta dessa referência, eu deixei ele separado aqui. Eu vou falar bastante do Mundo como Vontade e Representação do Schopenhauer. Estou mostrando para vocês a edição do editor Unesp, esse calhamaço aqui, tá? Esse aqui é o tomo 1. Existem dois tomos, tá? Esse primeiro é o primeiro livro que o Schopenhauer lança, é onde a teoria dele está condensada. E aí, o Schopenhauer ele teve a infelicidade de ser contemporâneo do Hegel. Então, ele acabou sendo ofuscado, tadinho. Ele não teve tanto sucesso em vida. E aí, como esse primeiro livro dele não teve tanto sucesso, ele escreveu o tomo 2.
O tomo 2 é uma espécie de continuação. A teoria está aqui, condensada nesse primeiro. O tomo 2 é uma continuação em que o Schopenhauer ele vai desenvolver alguns temas, falar de algumas possíveis objeções, mas enfim, é só continuação propriamente. Se vocês quiserem acessar a teoria propriamente, é o tomo 1. Entretanto, é uma leitura difícil e eu não acho que seja indicado começar por ele se você nunca leu nada dele. Especificamente porque o Schopenhauer está desenvolvendo no seu doutorado uma pesquisa a partir do Kant. Então, veja, eu sempre brinco, né? A filosofia é um esquema de pirâmide danado, e é. Então, aqui, por exemplo, estudar o Schopenhauer pressupõe-se um certo conhecimento do Kant. Então, não sei se é uma boa ideia começar com esta referência primeiro. Estou mostrando por quê? Porque é sobre ela que a gente vai falar, basicamente. Se vocês quiserem conhecer Schopenhauer de maneira um pouco mais acessível, As Dores do Mundo. Eu acho que é um bom livro que resume a obra dele e apresenta muito do que a gente vai falar aqui. Bom, o mundo como vontade e representação pode ser lido, tá? O mundo inconsciente e consciente, de maneira bem geral. O mundo da vontade sendo esse aspecto inconsciente, aqui já levando para a psicanálise, e o mundo da representação, esse aspecto consciente, que é o que está aqui do lado de fora, isso que a gente vê, que a gente enxerga e que a gente propõe significados, mesmo que subjetivos, mas que a gente propõe significados. E qual que é o tema central aqui? É, esse tema não vem desde o Schopenhauer, inclusive eu vou dar alguns exemplos antes do Schopenhauer, mas a gente vai, de certa forma, perceber uma negação da realidade externa, num sentido dela não ser fonte de sentido, dela não ser fonte de lógica. Então, veja, é uma negação disso que está do lado de fora, que o Schopenhauer chama de mundo da representação. E outros vão dar outros nomes, eu vou exemplificar para vocês. E que no caso da psicanálise é o mundo consciente. Em que sentido, então? Dentro de um contexto em que isto que é representação, que é consciência, que é lado de fora, tudo isso tem um valor, mas não é o valor que fundamenta o nosso modo de ser. Não é o valor que nos coloca para jogo no mundo. Existe algo mais anterior e mais fundamental do que isso que está do lado de fora, tá? Então, esse movimento de colocar para trás, para a gente chegar em algo que é estrutura, que é base, que está anterior ao que está do lado de fora. Outros exemplos para que vocês possam ambientar, que não é uma discussão que está restrita ao Schopenhauer e à própria psicanálise. O solipsismo cartesiano é um ótimo exemplo de uma negação também do lado de fora como fonte de sentido. Quer ver um exemplo? Vocês já tiveram um pesadelo? Vou até botar no chat aqui. Daqui a pouco eu leio aqui o que vocês colocaram no chat, mas só a pergunta aqui para a gente desenvolver. Já tiveram um pesadelo? Acho que já, né? O que é que vocês sentiram quando vocês tiveram um pesadelo? Foi agradável? Do ponto de vista orgânico mesmo, foi agradável? Eu acredito que alguns podem ter acordado assustado, chorando, taquicardia. Faz sentido isso para vocês? Isso aconteceu com vocês? Pois bem, o nosso sistema nervoso, ele não consegue discernir vigília de sonho, num sentido muito geral, tá? Isso é Descartes. Não vou construir o argumento todo, isso é o argumento do cogito, é um pedaço do argumento do cogito, mas quando ele vai negar, inclusive é daqui que saem as interpretações sobre a Matrix, mas quando ele nega essa possibilidade de fato, termos plena consciência da realidade, ele está apresentando um argumento nessa direção. Veja, se eu tenho pesadelo e se o meu corpo organicamente responde de maneira negativa ao pesadelo, significa que o meu corpo ele não consegue discernir se eu estou acordado ou não, porque se ele soubesse, ele não responderia negativamente ao meu pesadelo.
Ele simplesmente diria: ô, isso aí é um pesadelo, você não precisa se assustar, isso não é real. Mas não é assim que acontece. A gente responde negativamente àquilo que está sendo sonhado. Ou seja, isso aqui que está acontecendo pode nem estar acontecendo. Na verdade, todos vocês podem existir, serem delírios da minha cabeça. Olha só que maravilha. Vocês não existem. Então veja, uma negação de um sentido que deriva da realidade externa. Quer outro exemplo? Vocês conhecem o filósofo Berkeley? Já ouviram falar sobre este? Tem uma citação famosa dele que ele diz assim, ó: ser é ser percebido. Vou trocar o primeiro ser, tá? Existir é ser percebido. Do que ele está falando? Vocês devem estar em algum ambiente agora. Um lugar fechado, provavelmente cercados de paredes ou uma janela. E aí eu peço para vocês refletirem. O que tem para trás dessas paredes? Ou para fora dessa janela? Aí fatalmente vocês vão dizer: ah, tem a rua, tem um outro cômodo, tem algum lugar. Aí eu pergunto: como é que você sabe? A Fafá, por exemplo, que eu estou vendo, tem uma janela atrás dela. O que tem atrás dessa janela, Fafá? É rua? Um outro cômodo? Aí vamos supor que seja a rua. Essa rua existe? Você vai falar: existe. Pô, eu já vi essa rua. Aí eu te pergunto: como? Porque você não está vendo ela agora. Eu não estou vendo essa rua. Como é que você pode justificar e, portanto, do ponto de vista epistemológico, demonstrar a existência dessa rua? Essa rua só vai existir quando você perceber ela. É isso que o Berkeley está dizendo, que ser é ser percebido. A existência depende da percepção daquilo que existe. Portanto, o sentido ele é volátil. O sentido ele só é algo quando eu percebo de fato uma determinada estrutura. Já já eu vou para as perguntas ali, tá? Vou só demonstrar mais um que, de certa forma, está negando um certo conhecimento, um certo sentido da realidade. Já disse dois, Descartes e Berkeley. O terceiro, que é o que o Schopenhauer mais pega como referência, porque a obra do Schopenhauer é um desenvolvimento dessa filosofia, é o Kant. Já ouviram falar que o Kant vai dizer que a gente não acessa a coisa em si? Já ouviram sobre isso? A gente não acessa a coisa em si. Existe esta coisa? Existe, e portanto, então tem uma essência da coisa. Mas eu não consigo compreender a coisa em si. O que a gente constrói na nossa mente, o Kant chama de coisa em mim. Então, por exemplo, essa caneta, se tivéssemos agora, somos aqui 37 pessoas. Se eu pedisse uma descrição dessa caneta, mesmo que essa caneta exista propriamente, existe uma caneta, essência caneta aqui, a coisa em si, seriam 37 descrições diferentes. Porque para o Kant, a gente, nessa construção da coisa em mim, o que a gente percebe é uma construção que cada um de nós vamos fazer deste objeto. Mas a coisa em si, ela é inacessível. Ela é inacessível. Tá? Ou seja, mais uma vez, essa realidade que nos cerca, ela tem algum problema de justificação, algum problema de sentido. E o Schopenhauer também vai dar sua construção em relação a esta coisa externa que apresenta algum problema de justificação. Mas antes eu deixo eu ver perguntas. A Ana falando do cálculo, de fato, é horrível, pelo menos para mim foi horrível. O Ronaldo provavelmente confirmando alguma coisa que eu disse mais para trás, o Ezequiel dando mais uma referência do Schopenhauer. A Stephanie, então, o inconsciente propõe sentido, né? Voltaire na psicanálise. Ah, Voltaire, ok. O inconsciente propõe um sentido, mas é um sentido dele, tá? A lógica nossa, externa, que a gente tenta olhar e aplicar e compreender o inconsciente, não pega, não funciona. O inconsciente tem uma lógica muito própria e que, do nosso ponto de vista, é completamente ilógico, tá? A gente vai entender isso mais para frente, inclusive. A Ju, seria a lógica do penso logo existo? É exatamente isso, Ju. Provavelmente você devia estar perguntando do exemplo do sonho, né? É exatamente isso. A questão do sonho que eu dei para vocês, né? Da incapacidade de justificar vigília e sonho, é o iniciozinho do argumento cartesiano. E a Aline, por onde começar a ler Schopenhauer,
Eu acho que as dores do mundo, tá? Eu acho que é a melhor forma de você começar a ler o Schopenhauer. Pois bem, vamos ver como que o Schopenhauer vai desconstruir. Eu dei para vocês três exemplos: Descartes, Berkeley e Kant, demonstrando como a realidade externa tem algum problema do ponto de vista de sentido dessa realidade externa. Como que o Schopenhauer faz isso? No livro O Mundo como Vontade e Representação, ele separa o mundo em duas partes: o mundo da representação e o mundo da vontade. O mundo da representação é esse mesmo mundo externo que esses outros filósofos, de certa forma, demonstraram algum problema de sentido. E o Schopenhauer também vai demonstrar um certo problema de sentido desse mundo externo. O que é que ele vai fazer? Ele vai pegar a ciência da época para demonstrar como o mundo da representação, que é um mundo externo, tá? Um mundo que está fora da nossa, vou chamar corpo aqui de modo geral, não só consciência, está fora do corpo. Esse mundo fora do corpo, ele pega a ciência para demonstrar como este mundo não faz o menor sentido, ele é completamente ilógico, sem razão nenhuma de ser. Como que ele faz isso? Desde que nós temos filosofia ocidental, um dos principais métodos de compreensão da estrutura da realidade do ponto de vista científico é o princípio da causalidade. O princípio da causalidade me permite ler o mundo a partir de eu tenho um efeito, eu investigo esse efeito, eu chego na causa que explica esse efeito. Basicamente isso. De certa forma, a ciência contemporânea ainda faz isso. Claro que, desde seu início lá atrás, com os pré-socráticos, o princípio da causalidade vai ganhando contornos específicos dentro dos períodos, né, dos avanços dos períodos, e, claro, do próprio avanço técnico-científico. Mas, a grosso modo, é isto. Efeito, investiga-se esse efeito, eu chego na causa que explica esse efeito. O Schopenhauer pega esse argumento e constrói a seguinte compreensão. Imaginem aí um determinado efeito, um fenômeno natural. Vamos querer investigar isso. A gente aplica um método neste efeito e onde a gente vai chegar? A gente vai chegar numa causa anterior que explique esse efeito, certo? Pois bem, agora a gente tem o efeito explicado e a causa que explica esse efeito. E aí, o que, que o Schopenhauer vai fazer? Esta causa que explica esse efeito, ela também pode ser explicada. A gente pode aplicar o mesmo método que foi aplicado lá no efeito para entender o que é a causa. Nesse contexto, esta causa passa a ser um efeito de uma causa mais anterior ainda. Aplico o método e chego então numa causa mais anterior ainda. Esta causa mais anterior ainda também pode ser explicada. Eu posso aplicar o mesmo método nessa causa mais anterior ainda e tentar chegar numa causa que é mais e mais anterior ainda. Reparem que, dentro desse modo de olhar, toda causa é feito de uma causa mais anterior. Compreende a coisa? Quer dizer, um mesmo objeto, um mesmo fenômeno, sendo efeito de uma coisa anterior, pode ser causa de algo que se segue dele. Então, dentro da linha causal, as coisas se confundem. Ora causa, ora efeito. Tá? Mas veja, se eu aplico esse método para trás, onde eu chego? Onde a ciência chegou hoje? Lá atrás, o Schopenhauer vai dizer: você não vai chegar em um lugar absoluto. Você vai ir explicando a estrutura da realidade. Então, veja, ele não tá criticando a ciência. A ciência é ótima para explicar o mundo. Só que esse método causal para explicar a estrutura da realidade, vocês devem estar se perguntando assim, o que isso tem de psicanálise? Juro para vocês que tem, daqui a pouco a gente chega lá. Esse método causal não me permite dar uma explicação última e lógica para a estrutura da realidade. Por quê? Porque ele aplicado na linha causal, ele sempre vai regredindo para trás, mas nunca chega num local primeiro absoluto que eu possa dizer, pronto, tá ali o sentido de tudo, a lógica da existência, o porquê de tudo ser o que é. Não chega. Esse método não chega lá atrás. É como se Schopenhauer estivesse dizendo lá atrás o que está acontecendo hoje na física.
de certa forma. A molécula quebra átomo, quebra o átomo, partícula subatômica, você vai quebrando a coisa, mas a gente nunca chega na causa primeira de tudo que existe. Logo, se não tem uma causa primeira de tudo que existe, não há uma razão para a existência. A vida não faz o menor sentido. Não tem lógica de ser. E aí, alguém poderia pensar em uma objeção. Talvez a que provavelmente apareceu na cabeça da maior parte de vocês que tentou desconstruir esse argumento de Schopenhauer, que é: esta causa primeira pode ser o bendito motor imóvel do Aristóteles, metafísica do Aristóteles, o motor imóvel, já leram sobre isso? O Aristóteles fala sobre a existência de uma causa primeira de tudo que existe. Olha como que é engenhoso o nome, motor imóvel. É motor por quê? Porque dele tudo se segue, é causa de tudo. É imóvel porque ele já é perfeito, ele já é absoluto. Olha, ele não precisa se mover mais. Ele não tem como se desenvolver do ponto de vista de evolução, se eu puder chamar assim. Por quê? Porque já é absoluto, já é Deus. É motor imóvel. Só que aí o Schopenhauer, pensando nessa possível objeção, vai dizer o seguinte: não dá, não dá para colocar Deus dentro da causalidade por um motivo simples, ou na verdade até dois. Lembrando que o Schopenhauer está vindo do Kant, ele está vindo de uma construção kantiana. Primeiro motivo: o princípio da causalidade é um método que conecta eventos. Vocês repararam que eu estava falando para vocês efeito, causa, essa causa é efeito de uma causa mais anterior, essa causa mais anterior é efeito, enfim. E então, nesse processo, ora uma coisa é efeito, ora outra, essa mesma coisa é causa. Perceberam? Uma mesma coisa pode ser causa e efeito ao mesmo tempo. Como colocar Deus nessa construção? Ou melhor, se eu colocar Deus nessa construção, eu tenho que admitir que em algum momento ele se torna efeito. E aí você tem um baita de um paradoxo. Porque se eu falo que Deus é efeito, significa que ele foi criado. Deus não pode ter sido criado. Porque se Deus existe, ele é absoluto. Compreende esse movimento? Então, olha só. Deus não cabe na causalidade, porque a causalidade trata de fenômenos que, ora são causa, ora são efeito. E Deus não pode ser efeito em hipótese alguma, porque se Deus existir, ele é absoluto, ele só pode ser causa. Porque se ele fosse efeito, significa que teria algo anterior a ele. E aí eu tenho que falar, eu tenho que admitir que Deus foi criado, aí você tem um baita de um paradoxo. Então não dá para colocar Deus aqui na causalidade. E um outro ponto, a segunda explicação, ela deriva do próprio Kant. Qual é uma das conclusões da crítica da razão pura do Kant? Uma das conclusões do Kant é: a metafísica não é possível ser descrita como uma ciência, porque o objeto do qual a metafísica trata, que são os objetos absolutos, esses objetos escapam das categorias da mente capazes de ler esses objetos. Categorias essas que são espaço e o tempo. Compreende? Então veja bem, se Deus existe, Deus não é possível de ser justificado, porque aquilo que seria capaz de falar sobre Deus não é capaz, na verdade. Porque Deus é absoluto, Deus está além do espaço-tempo. E a gente só consegue discernir, estudar, trabalhar, estruturar tudo que está dentro do espaço-tempo. Então Deus não é resposta para o Schopenhauer. Antes de eu passar, eu preciso que vocês digam: eu entendi tudo. Tá fino? Estamos todos alinhados? Veja bem, onde nós estamos aqui? Basicamente, não existe Deus, a vida não faz o menor sentido, não tem lógica nenhuma, porque o mundo da representação não representa nada do ponto de vista absoluto. Ele representa. A ciência lê o mundo, lê de maneira objetiva, não absoluta. É nesse ponto que estamos. Estamos todos juntos, de mãos dadas? Eu preciso que estejamos todos juntos. Posso prosseguir? Deixa eu ver a pergunta da Stephanie, que tem uma dificuldade de ler Aristóteles também. Depois podíamos conversar. Podíamos. Pode me chamar que a gente bate papo sobre Aristóteles. Bora lá, então.
É aqui que o Schopenhauer vai fazer a transição que a gente precisa que ele faça para a gente chegar na psicanálise. Porque veja bem, o que que ele vai pensar? Ok, o mundo da representação não se sustenta do ponto de vista do absoluto. Só que vocês vão concordar comigo, ou talvez com ele, no caso. Esse movimento só é possível, eu só posso ler o mundo metodologicamente, eu só posso fazer essas inferências aqui, debater com vocês isso, porque existe um corpo, o meu corpo, que me propõe conectar-se ao mundo. E quando eu falo corpo, é tudo o que inerentemente está vinculado ao corpo. Portanto, algum aspecto de consciência, algum aspecto de racionalidade, algum aspecto subjetivo de construção de sentido. Porque, sei lá, o sentido da minha vida, do ponto de vista subjetivo, é muito provavelmente diferente do de cada um de vocês. Então, o Schopenhauer vai dizer: tudo isto só é possível porque existe corpo. Especificamente porque existe um corpo que percebe o mundo. O meu corpo percebe o mundo, o corpo de vocês percebe o mundo. E é assim que a gente lê o mundo. É assim que ele descreveu essa causalidade que não diz nada sobre o mundo. É assim que eu estou aqui malucamente controlando a minha aula pela minha preparação aqui, os livros, e vocês estão prestando atenção. Nós somos corpo. E corpo percebe mundo. Mas, e aí ele vai se perguntar, mas o que que tem no corpo que me conecta ao mundo? O que que tem no corpo que me faz aqui estar gesticulando e falando de filosofia para vocês? O que que tem no corpo que faz vocês estarem aqui numa segunda-feira, às 9 horas da noite, ouvindo um maluco falar de filosofia da psicanálise? Vontade. A base do corpo é vontade. Vontade. E o que que é vontade aqui? Vontade é algo ao mesmo tempo biológico, porque eu tô dando essa aula e eu tô a fim de ir no banheiro. Tomei muita água antes da gente começar. É biológico. Do ponto de vista psicanalítico, o que é biológico é sexual, mas ao mesmo tempo é social. O corpo também é social, são atravessamentos sociais. E também é psíquico. É algo subjetivo. Isso é corpo. Corpo, portanto, do ponto de vista da vontade, é um atravessamento entre o biológico, o social e o psíquico. O que é isso na psicanálise? A própria definição de pulsão do Freud. A própria definição de pulsão. E o que é pulsão? E aqui, um cuidado, tá? Aqui serão termos similares. Esses caras não estão falando necessariamente a mesma coisa, mas eles estão tocando em pontos parecidos. Tanto é que o Freud cita explicitamente e desenvolve trechos da obra do Schopenhauer em algumas obras centrais da psicanálise, como os três ensaios sobre a teoria da sexualidade ou Além do princípio de prazer. Ele cita o Schopenhauer lá. Ele não quis citar o Nietzsche, mas o Schopenhauer ele cita e desenvolve. Então, este corpo que por vontade se conecta ao mundo, esta vontade, que é biológica e que, sendo biológica, também é sexual, e esse corpo que é social e que é subjetivo e, portanto, é psíquico, isso é a própria pulsão, é o que nos coloca em movimento, é o que nos coloca para jogo no mundo, tá? Essa vontade, essa coisa que está no cerne da nossa singularidade. É o que faz vocês estarem aqui, é o que faz vocês estarem pensando no cheirinho gostoso que eu estou sentindo agora da janta que está sendo feita aqui do lado e eu não estou comendo esse alimento, mas eu estou com vontade, estou sentindo cheiro de carne. A vontade é exatamente esse o ponto, é o que nos coloca para jogo no mundo. E aí o que que o Schopenhauer vai dizer? Em sua origem, e aqui, a partir daqui, a partir desse ponto, a similaridade com a psicanálise, ela começa a ficar mais visceral. Já dando um certo spoiler, do ponto de vista descritivo, esses dois estão falando quase a mesma coisa, Freud e Schopenhauer. A diferença está no modo resolutivo.
resolutivo. Porque vocês vão perceber que, sendo seres de vontade, o sofrimento é inerente. Repito, ser um ser de vontade, o sofrimento é algo inerente. Por quê? Porque a vontade é cega, livre em si, sem finalidade e completamente irracional. Repito, a vontade é cega, livre em si, sem finalidade e completamente irracional. O que significam esses atributos que eu estou dando para a vontade? O primeiro, essa vontade, ela independe da nossa consciência. Em todos os seus aspectos, do ponto de vista biológico, do ponto de vista social e do ponto de vista da psique. A vontade independe da nossa consciência, no sentido de sua origem. Tá? Isso não significa que eu não possa me apropriar dessa vontade para fazer alguma coisa com ela. Na verdade, é exatamente isso, inclusive, que do ponto de vista clínico que o Freud quer. Mas na origem, essa vontade, ela é em si, ela independe, ela é livre. Por que ela é cega e sem finalidade? Porque as vontades não têm objetos absolutos de resolução. Veja, o que a vontade quer na sua origem? Se resolver. A vontade enquanto vou chamar assim, tá? Não é num tom místico, mas essa vontade num sentido de energia, de movimento, essa vontade ela quer a sua satisfação, sua descarga. E para isso ela precisa de um objeto. Este objeto de descarga não é um objeto absoluto. Esse objeto ele pode ser maleável. É daqui mais ou menos que o Lacan vai teorizar um tal de objeto A lá na frente. Esse objeto A não é algo concreto, tá? Mas é isso que eu estou dizendo. A vontade de ser cega e sem finalidade é porque essa vontade não tem um objeto absoluto. Inclusive, aqui uma portinha que se abre, que eu não vou avançar, não é o nosso caso, mas a teoria da bissexualidade do Freud deriva daqui. Porque do ponto de vista afetivo, as vontades, do ponto de vista sexual, elas não têm preferência, não. Elas só querem se resolver. Elas só querem se resolver. Pois bem, dentro desse contexto de uma vontade que só quer se resolver, que não tem um sentido em si, porque ela é completamente irracional. Sabe, quer ver o melhor exemplo? Sabe quando você faz uma coisa e depois que você faz, você fala assim, putz, eu não devia ter feito isso? Você fez, mas depois você fala, eu não devia, sabe? Tem um amigo meu que fala assim, quando a gente tá com tesão, a gente faz cada bobagem, a gente fala cada bobagem, é mais ou menos isso. Aqui só um exemplo, tá? Poderia ser em outras áreas. Pode ser na comida, em qualquer outra coisa. Sei lá, você entra no shopping, gasta horrores, sem necessariamente precisar gastar horrores. Mas é claro que aqui tem atravessamentos sociais também, a gente pode problematizar indo desse lado. Mas enfim, é isto. É completamente racional em si a vontade, porque ela nasce independente do ponto de vista da consciência. Nesse contexto, que a vontade ela é conflito. A vontade ela é um incômodo, necessariamente. Antes de eu separei um trecho do Mundo como Vontade de Representação para ler para vocês, mas antes de passar para lá, vou ver o chat, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Arlene, então é como fala uma música, ninguém explica Deus, né, apenas sente, e sentir é subjetivo e único. Provavelmente no argumento de Deus, de certa forma, sim. Do ponto de vista técnico, a gente diria que, bom, a partir daquela construção, é por isso que a gente entende que a religião é um objeto de crença e não objeto de ciência. E do ponto de vista da crença, é subjetivo. Né, é subjetivo. Stephanie, estou pensando se a gente vai chegar na pergunta, né? Psicanálise é ou não uma ciência? É isso que eu falei. No começo, isso poderia ser um tema para aula. Não chegaríamos, mas eu posso responder essa pergunta depois. A gente pode entrar nela no finalzinho da aula, tá? Pois bem. Eu vi que tem um comentário da Ju ali em alguma coisa do Aristóteles.
mas como é do Aristóteles, depois eu volto nisso também, se for o caso. Vou ler para vocês um trecho para exemplificar um pouco disso que a gente está conversando aqui, do mundo da vontade ser um incômodo, necessariamente um incômodo. Isso é o Schopenhauer, na obra O Mundo como Vontade e Representação. Eu vou lendo os trechos e comentando, tá? Não vou ler tudo de uma vez, não. Diz o Schopenhauer, vou ler tudo, mas não de uma vez. Schopenhauer diz assim, abre aspas, porque toda tendência nasce de uma privação, de um descontentamento do próprio estado. É, pois, enquanto não satisfeito, um sofrimento. Então veja bem, ele está dizendo basicamente o seguinte: toda a nossa vontade já nasce privada. Quer dizer, tudo aquilo que é vontade já nasce, vou usar uma expressão da psicanálise, castrada. Por quê? Porque toda vontade não nasce se resolvendo. Ela nasce primeiro e ela vai se resolver depois. A resolução se dá depois. Então nasce a vontade e detalhe, ela pode nem se resolver. Ela pode nem se resolver. Então, ó, toda tendência nasce de uma privação, de um descontentamento do próprio estado. É, pois, enquanto não satisfeito, um sofrimento. Então veja bem, se a vontade castrada, porque nasce sem resolução, ela é um sofrimento, você nasceu, você tem 1 minuto de vida, tu já está sofrendo. Por isso que o Schopenhauer lê em ele com um certo tom pessimista. Porque o sofrimento é inerente à experiência humana, já que a vontade nasce castrada. Aí ele continua. Mas, e aí aqui ele parte-se do pressuposto que aconteceu a satisfação, tá? Uma determinada vontade encontrou um objeto de resolução. Teve então satisfação. Aí ele diz assim, ó, mas nenhuma satisfação é duradoura. Antes é, senão, o ponto de partida de uma nova vontade. O que, que ele está dizendo? Vontade. Nasce castrada. Estou em sofrimento. Mas ela se resolveu. Por algum motivo, encontrou objeto de resolução. Na sequência, uma nova vontade se apresenta. E aí o ciclo se repete, porque, bom, a vontade já nasce castrada e, portanto, você já está em sofrimento. Ele continua. A tendência se vê sempre impedida, sempre em luta. É, portanto, sempre um sofrimento. Não há nenhum fim último para a tendência, portanto, nenhuma medida e nenhum fim ao sofrimento. Ou seja, o sofrimento é inerente à experiência humana, porque a vontade nasce castrada. Quando a vontade se resolve, há um pequeno momento de saciedade, é onde ele descreve o tédio, aquela passagem famosa. A vida oscila entre a ânsia de ter, o que é a ânsia de ter? A vontade. Não resolveu ainda, então na ânsia de ter. Isso é sofrimento. E o tédio de possuir? O tédio de possuir é a resolução dessa ânsia de ter. Só que, bom, logo depois do tédio, uma nova vontade se apresenta e o ciclo todo se repete. Tem resolução para isso? Porque veja bem, inclusive, isso aqui tem ecos numa obra do Freud, Mal-Estar na Civilização. O mal-estar na civilização é justamente uma compreensão de uma vontade que em sociedade não se resolverá no seu sentido absoluto. O incômodo que o Freud descreve em relação ao sujeito em sociedade é justamente um incômodo que, bom, a cultura castra. Estar na sociedade castra. Eu sei, vocês são quantos agora? Somos 38. Eu sei que tem coisa na cabecinha de vocês que vocês queriam fazer que vocês não fazem. Vocês ficam com vergonha, ficam com medo, quer encher de porrada o coleguinha no trânsito lá, ou quer fazer coisas que moralmente podem ser questionadas. É mais ou menos essa a direção. Esse mal-estar é mais ou menos nessa direção. É o incômodo por uma vontade que não pode ser resolvida no seu sentido absoluto. E daí deriva-se o sofrimento. Até aqui,
bastante similaridade. Bastante similaridade. Talvez, a, o que nos cabe agora é tentar entender as resoluções. E aí essas resoluções elas vão divergir bastante, que é o que que o Schopenhauer faz com isto e o que que o Freud faz com isso. Quer dizer, faz com o quê? Faz com o sofrimento, faz com a vontade, né? Como é que a gente lida com isso? Primeira resposta do Schopenhauer. O Schopenhauer vai dar uma sequência de respostas, que é o seguinte: de quem que é a culpa? É do corpo. Lembra lá atrás? Ele desconstrói o mundo da representação e vai na direção do mundo da vontade, porque é o corpo que percebe o mundo. E se a gente nasce castrado, porque somos seres de vontade, a fonte dessa vontade é corpo. Então Schopenhauer pensa o seguinte: eu preciso dar um jeito no corpo. O corpo é a fonte do problema. Inclusive, é daqui até aqui, até nesse ponto aqui, o Nietzsche está lá rindo, felizão, concordando com tudo. Mas a partir desse ponto aqui, o Nietzsche vai começar a discordar do Schopenhauer. Porque, não necessariamente desse ponto aqui, mas daqui, dentro de um contexto ascético, o Schopenhauer vai começar a negar o corpo. Porque veja bem, se o corpo é fonte do problema, o Schopenhauer pensa, eu preciso silenciar o corpo. Então ele vai propor uma sequência de respostas para silenciar o corpo. A primeira eu gosto bastante. Ele vai dar uma resposta estética para esse problema. Ele vai dizer o seguinte: objetos estéticos têm a capacidade de fazer com que você, sujeito, saia de si. E se você sai de si, subjetivamente, você não percebe que você é corpo. E, portanto, você sai do ciclo de dor e de sofrimento. Tédio, dor e sofrimento. Então, eu, por exemplo, adoro música. Adoro mesmo, assim, eu faço tudo escutando música. Eu não consigo nem estudar no silêncio, eu preciso de música. E tem músicas que têm a capacidade, sabe quando você está ali preso na letra, ou só na melodia, se for instrumental, você está viajando, é isto, veja, você transcende o teu corpo. Você está vivo, mas você transcende o teu corpo. Então, o objeto estético tem a capacidade de tirar você da roda de dor e de sofrimento. Qual que é o problema? Bom, o problema é que a contemplação do objeto estético é curtíssima, né? Sei lá, se eu estou escutando uma música de 5, 6 minutos, são só 5 e 6 minutos. Então, é uma resposta muito curta. Isso vale para qualquer tipo de construção estética, não só a música. É aí que o Schopenhauer vai começar a avançar em direções um pouco mais radicais. Ele vai falar sobre asceticismo, sobre negação visceral do corpo, sobre castração mesmo. Inclusive, aí é desse ponto que o Nietzsche vai propor divergência. Porque, bom, você tá negando o corpo. Porque a resposta do Nietzsche, inclusive, é que seria uma terceira resposta, a resposta do Nietzsche se aproxima da psicanálise, inclusive, tá? Porque, de modo geral, é o seguinte, o Schopenhauer vai negar o corpo. E aí o Nietzsche e a psicanálise olham para isso e pensam, não, na verdade, essa resposta do Schopenhauer é um pouco mais problemática, né? A dor e o sofrimento já é uma experiência inerente do ser humano. Se eu negar o corpo, eu vou ter mais problemas, eu vou ter mais sofrimento. Então, a resposta do Nietzsche vai numa direção de tentar fazer o que for possível com esta vontade. O Nietzsche chama de potência, no caso. Quer dizer, você, numa proposta de autoconhecimento, aqui sem olhar pejorativamente para essa expressão, numa proposta de autoconhecimento, você compreende quais são as suas vontades e assim você compreende também o que é possível fazer delas. É daqui, por exemplo, Torna-te quem tu és, do Nietzsche. Torna-te quem tu és. O que o Nietzsche quer dizer com torna-te quem tu és? Poderia ter aqui uma leitura equivocada, um tanto quanto emocionada, de acreditar que o Nietzsche está propondo um ideal, né? Quer dizer, torna-te quem tu és, né? Quer dizer, idealiza você e vai na direção de um sujeito. Não, não é isto.
O torna-te quem tu és, e isso vai ficar muito claro na hora que eu falar da resolução da psicanálise, o torna-te quem tu és é você, dentro desse processo de compreensão de si, começa a romper cascas de imposição. Torna-te quem tu és é você olhar para dentro e não para fora. É você olhar para a tua potência, para a tua vontade e compreender o que é visceralmente teu. O Nietzsche, especificamente, está fazendo uma desconstrução do cristianismo, porque ele entende que o cristianismo é uma proposta de imposição frente ao sujeito, fazendo com que o sujeito seja castrado das suas vontades, do ponto de vista do pecado, do ponto de vista do erro, do ponto de vista moral. Então, o Nietzsche está querendo uma desconstrução. Em que sentido? Ele está querendo que o indivíduo se pergunte: olha, isto aqui que eu entendo como sendo o meu, é meu mesmo? É a minha vontade? Tornar-se quem tu és, portanto, é uma desconstrução de fora para dentro, para que você toque numa região que é extremamente singular e você compreenda aquilo que é teu propriamente. Então, veja, o Nietzsche vai numa direção. Voltando para o Schopenhauer. Primeiro, ele fala do objeto estético. O objeto estético é curto. Bom, o que é que me sobra? Me sobra, então, um asceticismo, né? Uma castração. O Nietzsche vai, nesse momento, o Nietzsche até fala, assim, de maneira irônica, ele vai, o Schopenhauer não está passando de um cristão aqui nesse momento. Só que, veja, isso também não resolve, né? O Schopenhauer, ele percebe que isso também não resolve, né? Quer dizer, negar o corpo no seu sentido radical é mais visceral do que simplesmente só viver uma vida de asceta, né? Uma vida de castração do corpo. É aqui que o Schopenhauer vai propor explicitamente o suicídio. Ele fala abertamente o que é a negação visceral do corpo. É o suicídio. No livro que eu indiquei para vocês, As Dores do Mundo, ele tem um capítulo lá que ele fala sobre essa negação visceral do corpo. E olha só que interessante, aqui também tem rastros de um conceito que conecta a psicanálise com Schopenhauer. Porque o que o Schopenhauer está dizendo basicamente? Que o estado ideal é a morte. O estado ideal é um estado de ausência de sofrimento. Um movimento da minha vontade na direção da ausência de vontade. Como é que o Freud chama isso? Pulsão de morte. Um estado de nirvana em que você não existe mais, né? Porque, bom, não tem mais vontade, não tem dor e não tem sofrimento. Então, repare, essa é a resolução do Schopenhauer. E como é que o Freud vai propor a sua resolução? E aqui eu sempre faço uma analogia. Eu vi que tem algumas perguntas, tá? Já já eu passo para o chat. Aqui eu sempre faço uma analogia para compreender essa resolução da psicanálise no seu sentido clínico. A analogia é o seguinte: imaginem vocês num polo, sociedade em outro polo. Imagine uma linha que divide um espaço, tá? Um mesmo espaço, tanto para vocês quanto para a sociedade. Então imagine isso aí. Vocês aqui embaixo, sociedade em cima, e uma linha bem no meio dividindo o espaço de vocês. Qual é, do ponto de vista clínico, o que a psicanálise quer para tentar lidar com o fato de que somos seres de vontade e que, sendo seres de vontade, estamos inerentemente envolvidos num contexto de sofrimento. A psicanálise, e aqui tem uma similaridade com a proposta nietzschiana. A psicanálise quer que este sujeito, dentro desse processo de autoconhecimento, de compreensão de si, olhe para aquilo que ele é na sua singularidade. E, portanto, que ele compreenda as suas vontades para que ele possa se movimentar na sua área. E aí eu sempre falo, para que ele possa se aproximar o máximo possível dessa linha, sem ultrapassar ela. Porque, de certa forma, o que acontece? Acontece aqui, sujeito, sociedade, linha que deveria dividir para delimitar os espaços, mas fica uma bagunça. A sociedade invadindo o espaço com as imposições, religião, família, amigo, cultura, a sociedade invadindo o nosso espaço
e, ao mesmo tempo, a nossa vontade em sociedade invadindo o espaço do outro. Porque a minha vontade pode invadir o espaço de cada um de vocês. Então, nesse sentido, a minha vontade saindo do meu espaço e entrando no espaço do outro. Só que o ideal seria cada um no seu quadrado. E é mais ou menos isso que a psicanálise quer. Dar ao sujeito uma autonomia, uma compreensão de si, para que ele entenda o que é o espaço dele. Porque, veja bem, lá em Mal-Estar na Civilização, o Freud não está propondo um milagre, dizendo, olha, você vai ser feliz, não vai ter sofrimento. Não, não é isso. O mal-estar é inerente à experiência humana. O ponto é, o mal-estar que você sente, todo ele, né, todo ele é de fato um mal-estar que precisa ser vivido? Será que não tem coisa que não deveria ser mal-estar? Será que não tem sofrimento que não deveria estar aí? Será que não tem sofrimento que não é imposição da sociedade? Então, veja, é dar a esse sujeito a autonomia o suficiente para que ele possa chegar o máximo possível perto da linha e não ultrapassar a linha. Então ele vai compreender bem o espaço dele, o que que ele é, o que que ele quer, especificamente o que que ele quer. E aí o outro espaço é quando ele compreende os atravessamentos da sociedade. E aí ele compreende aquilo que é potência para ele e aquilo que não é potência para ele. Porque a sociedade impõe de cima para baixo. E aí ele vai se perguntar: isso que eu quero hoje, eu realmente quero? O telefone falando sozinho. Essas IAs agora são meio malucas, né? Elas já estão começando a tomar conta aqui. Então, veja, esse é o ponto. É dar autonomia para o sujeito para que ele consiga se movimentar bem dentro dessa linha que eu propus aqui para vocês. Sujeito, sociedade e a linha que divide. Repito, o sofrimento estará presente. O ponto é, do que você reclama? O que de fato pode ser, de certa forma, mitigado? Mitigado nesse sentido de é imposição? Ou é trauma? Ou é uma vontade castrada? Mas é uma vontade que está castrada, que não precisava estar de fato castrada? Você está castrado por uma imposição da sociedade, mas que nesse processo de compreensão de si você percebe que não, eu posso viver isto. Ou eu posso resolver isso de uma determinada forma, de maneira paralela. Não no sentido de origem daquela vontade, mas de forma paralela. Então veja, três respostas diferentes, na minha percepção. A do Nietzsche, parecido mais com a psicanálise, e a do Schopenhauer, um tanto quanto mais radical. E no sentido geral, o que me parece é, do ponto de vista teórico, eles estão falando coisas similares. Do ponto de vista prático, é aí que a coisa ganha seus contornos, cada um indo para o seu lado. Deixa eu ver o chat, está cheio de perguntas. Na verdade, antes de passar para o chat, inclusive passar para vocês, deixa eu fazer o jabá, senão eu esqueço. Deixa eu mostrar para vocês a plataforma. Eu sempre faço o convite para vocês no finalzinho da aula, para que vocês possam. Isso para quem tiver interesse de estudar sistematicamente tudo isso que a gente está falando aqui. Inclusive, eu vou mostrar para vocês. Isso aqui provavelmente está aparecendo para vocês já, né? É a plataforma de estudos sistemáticos. Tem uma galera aí que já estuda lá. Eu vou falando aqui, a galera que estuda lá balança a cabeça, assim, ó. Faz assim, vem estudar com a gente. A Fafá, por exemplo, estuda lá. Funciona basicamente da seguinte forma. São 2 conteúdos semanais. Um encontro ao vivo por semana e uma aula gravada por semana. No encontro ao vivo, geralmente a gente faz ou o clube do livro ou análise filosófica de filmes e séries. O atual clube do livro está aqui no caminho. Nós estamos lendo O Mito de Sísifo. Deixa eu até abrir aqui para ver quantas aulas são. Já são 20, 27, 28, porque na verdade a primeira é 00, né? 28 aulas. Tá tudo gravado. Se você entra hoje, você tem acesso a essas aulas, tá? Toda quarta-feira, 8h30 da noite. Essa é um encontro do Clube do Livro. Quando não é Clube do Livro, análise filosófica de filmes e séries. O último filme que nós analisamos foi Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Mas aqui tem outros filmes, tá vendo?
Bom, tem aulas temáticas também, né? Ali do suicídio em Durkheim, tem mulheres, um curso de mulheres na filosofia, e dos encontros, ou perdão, dos cursos gravados, né? De módulos gravados, tem uma infinidade aí. Vocês vão ver, ó, tem curso deixa eu colocar aqui, ó. Um dos cursos atuais é o de filosofia oriental, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Tem 6 aulas de hinduísmo e nós vamos começar o budismo agora. A próxima aula desse curso é budismo. Nós estamos fazendo filosofia oriental e Jean-Paul Sartre, para quem gosta de existencialismo, ele é o último aqui da fila. Ele está aqui, ó. Aqui tem o módulo do Sartre. Tivemos uma aula só. Aqui tem uma aula geral que nós demos uma vez, mas do curso mesmo uma aula só. Esse curso deve demorar, né? Porque é um curso esses cursos eles são mais longos, né? Com mais detalhes. Geralmente 30 minutos de aula para cada aula. Mas reparem que tem outra infinidade de cursos. Sei lá, você quer estudar Spinoza? Bom, tem um curso completo do Spinoza. Você quer estudar o Marx? Tem um curso completo do Marx. Enfim, tem um curso completo de vários filósofos aqui dentro desse contexto, tá? Tem temáticas também, tem um curso completo de filosofia política, tem um curso completo de metafísica, enfim, essa é a plataforma. A mensalidade é 49, acho que é 49,90 por mês. E para quem não tem, eu sempre disponibilizo, tá? Para quem não tem condição de arcar com o valor integral, tenho bolsas de 50%. Só me chamar no privado que a gente conversa sobre essas bolsas. Agora, deixa eu voltar aqui para a gente ver o chat e responder as perguntas que ficaram. Deixa eu ver de onde pararam aqui para eu seguir. A última aqui que eu me lembro é da Stephanie falando da psicanálise, se é ciência ou não. Stephanie, eu vou deixar essa por último, tá? Para não fugir um pouco do nosso assunto aqui. Caroline, religião é igual vontade de acreditar em Deus e deuses, crença. De certa forma, sim. No sentido psicanalítico, do ponto de vista neurótico, porque veja bem, se a gente pega, vamos pegar a própria construção do Schopenhauer, de que a vida não faz sentido, de que a vida não tem lógica, do ponto de vista absoluto, né? Não tem uma razão de ser para nada. Ainda assim, o ser humano não sabe lidar com isso. O ser humano não sabe lidar com a ausência de sentido, no seu sentido geral, tá? O que esses caras estão dizendo é isso. E o fato de não saber lidar com o vazio, que é isso, né? A vida é vazia. Do ponto de vista de fundamento, a vida é vazia. Então, não saber lidar com esse vazio abre uma necessidade de preencher esse vazio, de preencher o máximo que for possível esse vazio. E qual que é o modo mais absoluto de se preencher esse vazio? Deus. É por isso que o Freud vai dizer que a religião é uma neurose obsessiva infantil. Porque é uma necessidade de preencher absolutamente aquilo que é vazio em si, tá? Bom, muito em breve a gente vai escolher um novo tema. Na verdade, eu vou postar um link lá, vocês vão sugerir temas, eu abro a votação e aí vocês vão escolher um novo tema para que a gente possa trabalhar daqui a 2, 3 semanas. Até lá, quem tiver interesse em fazer parte da plataforma, me chama no privado para eu te apresentar os detalhes, caso tenha ficado alguma dúvida, e de fazer a sua inscrição. No mais, um abraço para vocês e eu vejo vocês numa próxima. Tchau, tchau. Valeu, gente. Valeu, professor. Até Valeu, até quarta. quarta. Até quarta. Tchau.